Deus levanta seus profetas para advertir seu povo. No entanto, religiões pagãs, seitas e heresias já haviam lhe dominado. Mesmo assim, Deus não desiste de sua criação e se manifesta através de sinais, se comunicando diretamente com o homem e, finalmente, entregando seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sabermos toda a história da criação e desmascarar tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos entender que a Bíblia fala. Queridos Pai do Senhor, pode se assentar por gentileza. A Deus mais uma vez seja tributada toda a glória, toda a honra e mais uma vez também tributado todo louvor. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ler verso de número 18. 1 de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler verso de número 18. Diz assim o texto: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim, Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Capítulo 17, verso de números 56, diz assim o texto: Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. E quem crê na Bíblia diz amém. Queridos, maximize sua atenção aqui à frente, por favor. Havendo Deus rejeitado Saul, ele vai dar uma ordem ao profeta por nome de Samuel. E essa ordem é muito conhecida, dizendo ao mesmo: Enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre um dos seus filhos eu já tenho escolhido um para ser rei dentro da nação de Israel. O profeta ouve a palavra, vai se direcionar até a Jessé, dando uma ordem para que ele pudesse reunir todos os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos, mas quando ele vai apresentar até o profeta, ele não apresenta 8, ele vai apresentar 7. Está no texto que o profeta vai consagrar Jessé e todos os seus filhos. Verdade que vai começar todo o enredo de preparação para saber quem é que Deus havia escolhido para ser o atual rei. Passa primogênito, passa segundo, terceiro,
até o 7º que estava diante do profeta, e Deus não havia confirmado nenhum desses homens. Surge uma pergunta: Jessé, acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos? E a resposta de Jessé é: ainda resta o menor. Ainda resta o menor. Ele está passando para o profeta a característica de quem era esse último, que ele era o menor. Eu mesmo também estava no pasto, cuidando de ovelhas malhadas. Há uma ordem do profeta: manda-o chamar, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse menor não chegar. A palavra é dada, Davi chega, ele recebe a unção, e quando ele recebe a unção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai se apoderar dele. Quando o Espírito de Deus se apodera, a lógica seria Davi ir para o trono, mas Davi não vai para o trono, Davi volta para o pasto. E parece que Deus errou, mas Deus não erra. Grave isso: todas as vezes que Deus te faz uma promessa, Deus se responsabiliza em criar um caminho para te conduzir até a ela. Mateus, qual é o primeiro caminho que vai ser conduzido? É que a Bíblia diz que quando Davi recebe a unção, e o Espírito de Deus vai se apoderar dele, de contrapartida, o rei não tem paz, ao ponto de alguém ter uma ideia, e a ideia é: ó rei, vamos arrumar alguém que toque harpa. E a dizer que o músico, ao tanger o seu instrumento, quem sabe assim não tenha paz ao coração do rei. A ideia é muito boa, só que tem um problema: quem é que vai tocar harpa? O mesmo que dá a opção é quem vai fazer a indicação. E olhe bem, a indicação que alguém que não é da casa, que não é de perto, vai fazer de Davi, e não é numa mesa qualquer, é na mesa do rei. Eu preciso que você entenda isso. Olha a indicação do homem, de um jovem, perante o rei, vai fazer quando pede uma indicação sobre quem vai tocar a harpa. E a indicação é o seguinte: tenho observado um dos filhos de Jessé, o belemita, ele sabe tocar, ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Está percebendo a diferença? É que lá na mesa de Jessé, quando foram falar de Davi, disseram: ainda resta o menor. Ele poderia muito bem, por ser de casa, por ser pai, ser parente, mencionar uma dessas qualidades de Davi, mas ele vai escolher diminuir Davi pela sua característica. Grave isso: na mesa de Jessé estão tentando te menosprezar, mas Deus não erra, porque se na mesa de Jessé estão citando você como menor, Deus vai levantar alguém na mesa certa, e a mesa certa é a mesa do rei. E quando for falar de você, não vai citar você como menor, vai dizer: pode trazer, porque ele sabe tocar, é alguém de guerra, é bom em palavras, e tem um detalhe: o Senhor é com ele. A palavra de Deus para alguém nessa segunda-feira é muito simples. Deus mandou eu dizer para alguém: para de se preocupar. Quando eu te faço promessa, eu não dependo de pessoas que falam de você. Quando eu te faço promessa, eu não dependo de pessoas que têm conexão, pessoas que são amigos, pessoas que são de perto. Porque na verdade tem gente que poderia até falar de você, mas resolveu se ocultar. E quando resolveu falar, foi falar dos seus defeitos. Mas Deus não erra. Deus
Deus é fiel. E eu vim gritar para alguém: se os de perto não têm capacidade em mencionar suas qualidades, Deus vai levantar alguém de longe, mas o seu nome vai ser citado na mesa certa. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu estou recebendo de Deus para gritar para alguém: nem que Deus incomode alguém, nem que alguém perca o sono, mas Deus vai fazer seu nome ser citado no lugar certo, no ambiente certo. Alguém crê nessa palavra comigo e pode dar glória? Me perdoe interromper você neste momento. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Se Deus está falando, se inscreva, ative o sininho e continue com esta palavra do coração de Deus para o teu coração. Para de se preocupar, porque quem cria o caminho não é você. Quem cria caminho é Deus. E tem horas que eu fico preocupado, tem horas que eu fico depressivo, tentando entender: se Deus prometeu, como é que eu vou chegar? E a palavra de Deus para alguém é: continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Porque se quem está perto de você não sabe honrar aquilo que eu te dei, eu vou levantar alguém próximo ao rei, mas o seu nome vai ser citado. Eu estou sentindo muito de Deus de pregar essa noite para alguém dizer: o grito de Deus para a sua alma hoje é: eu vou fazer você chegar. Tem gente que você não sabe, tem gente que você não conhece, mas já está com o seu nome na boca, já está citando o seu nome lá. Olha a palavra do rei: então manda-o chamar. E essa palavra é muito linda, porque o rei não chama direto Davi. O rei vai enviar um recado para Jessé. E Jessé mais uma vez vai ter que ir no pasto atrás de Davi, que ele está tentando esconder. Ah, você não está aqui nesse culto não. Vou falar de novo. Jessé mais uma vez está tendo que ir atrás de Davi, que ele mais uma vez tentou esconder. E olha para mim, porque isso aqui está completamente errado. Porque no mundo antigo, costume, a cultura, é que quando o rei liberava um recado para uma família, para que um pudesse se apresentar, primeiro, o ancião da casa, o líder, ele tinha que se apresentar junto com o seu filho, seja esse primogênito, ou seja esse o mais novo. Só que olha o recado do rei: envia-me Davi, envia-me Davi. A lógica aqui era Jessé acompanhar Davi. Só que grave essa palavra: quem não sabe honrar o que Deus colocou em você, também não merece caminhar com você para o lugar que Ele está te levando. Eu vou liberar essa palavra de novo para alguém. Quem não sabe honrar o que Deus colocou em você, também não merece caminhar com você para os lugares que Ele está te levando. E eu vim gritar para alguém dizer: tem hora que você conquista, tem hora que você chega, você olha para a esquerda, você olha para a direita e você fala: meu Deus, como eu queria que alguém estivesse aqui. E Deus mandou gritar para alguém dizer: não está, porque não soube te honrar. Porque quem honra o que eu te dei vai chegar onde você está chegando, mas quem não honra o que eu coloquei em você não vai pisar nos lugares que eu tenho preparado para você chegar. Não é solidão, é Deus te blindando de pessoas que não merecem estar com você. Aleluia. Olha para mim, não é abandono, é Deus te blindando de pessoas que não merecem pisar no caminho que Ele está conduzindo para você. E eu estou recebendo muito de Deus para gritar para alguém nesse culto e dizer: Deus hoje já mandou um recado. Deus vai te arrancar hoje de trás das ovelhas malhadas, e nem que seja sozinho, Deus vai te conduzir no lugar que Ele tem preparado para você. Quem crê nisso comigo, levante a mão para cima. Primeiro passo, está no texto, verso de número 21.
Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. O primeiro passo que está sendo criado é que Deus está tirando Davi da posição de pastor de ovelhas e fazendo Davi ser o pajem de armas oficial do rei. Uma pergunta muito simples: é uma posição de honra, sim ou não? Só que Deus nunca prometeu para Davi que Davi seria pajem de armas. Deus prometeu para Davi que Davi seria rei. Isso aqui é muito poderoso, porque todas as vezes que Deus vai construir para você um caminho para você evoluir, Deus sempre vai construir um caminho de desafios. E Mateus, qual é o desafio que vai ser criado? É que Davi vai visitar seu pai. E quando ele vai visitar seu pai, vai aparecer um gigante filisteu, o nome dele é Golias. Vale de Elá, ou Vale do Carvalho, 40 dias e 40 noites, pedindo alguém para que fosse duelar. Pela estatura, ninguém tinha coragem. Pelo grito, ninguém tinha coragem. Davi retrocede. Quando ele retrocede, ele vai se disponibilizar a duelar contra o gigante. E olha a palavra: o que é que o rei há de dar para o homem que matar esse gigante? A proposta é dada: ele e a casa não vai pagar imposto, vai se casar com a filha do rei, e o rei também vai fazer dele um dos chefes dos seus homens. Davi vai se disponibilizar. Você conhece o enredo? Vai até Saul. A palavra de Saul: Davi, contra esse aí você não pode lutar, porque esse homem é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi vai contar a história: o rei, você não sabe, mas eu matei urso, eu matei leão, e assim como o Senhor me deu força para matar urso, para matar leão, hoje mesmo ele vai entregar esse gigante filisteu na palma da minha mão. Você conhece o enredo? Davi desce para o ribeiro, pega 5 pedras, Vale de Elá, com apenas uma pedra, ele vai derrubar o gigante filisteu. O gigante cai, pega a espada, corta a cabeça. Quando Davi corta a cabeça, ele está subindo. Antes de Davi chegar, o rei está chamando Abner. E olha a pergunta do rei: Abner, quem é esse moço? Quem é o pai dele? Da onde é que ele veio? E aqui existe um problema, porque como que o rei está perguntando quem é Davi, quem é seu pai, de onde ele veio, se lá no capítulo de número 16, verso 21, quando o rei vê Davi, o rei o amou, fez seu pajem de armas. De uma forma lógica, não tem como alguém, em um curto espaço de tempo, esquecer uma pessoa que ama. Pregador, e por quê? É porque Davi desce de um jeito. E você lembra que quem indicou Davi disse: ele sabe tocar, ele é de boa presença, e ele também é um homem de guerra. Só que o rei só conhecia o Davi, que era de boa aparência e que sabia tocar. Só que lá no vale, ele está conhecendo um Davi que é de guerra. E Mateus, o que tem? É que quem te conhece só pelo seu talento te admira. Mas quando Deus quer fazer alguém te respeitar, Deus não mostra talento. Quando Deus quer fazer alguém te respeitar, Deus dá desafio. Porque talento você pode chegar e faz admirar, mas eu só aprendo a te respeitar quando eu vejo você vencendo desafios. E eu vim gritar para alguém nesse culto hoje e dizer: esse gigante que se levantou é Deus mostrando para alguém que você é muito mais do que o gigante que se levantou é Deus mostrando para você, para alguém, que você é muito mais do que talento, é muito mais que carro, é muito mais do que condição financeira, é muito mais que status. Deus está dizendo para alguém: eu só permiti o desafio porque alguém precisa respeitar você como alguém de guerra. Tem gente olhando para você, acha que você é só conquista.
Tem gente olhando para você e achando que você se resume a bens. Ai Deus, você esqueceu que tem uma história? Você está vendo só alguém que toca. Você está vendo só alguém que prega. Você está vendo só alguém que ministra. Você está vendo só alguém que dá glória. Você está vendo só alguém que é obreiro. Só que eu preciso mostrar para alguém que além de talento, eminassúria, e lá vai a palavra de Deus, alguém vai ter que te respeitar. Porque depois desse desafio, alguém vai entender que aí também tem alguém de guerra. Pega na mão de alguém, se você pode, pega na mão de alguém. Eu sei que isso é chato, mas balança ele, balança ela, porque Deus trouxe alguém aqui para sacudir a sua vida e dizer para você: alguém vai ter que respeitar quem você é. Depois desse gigante, que pensaram que você iria morrer, depois desse desafio, que pensaram que você não ia voltar, porque quem viu Davi descendo contra o gigante está dizendo: o caminho dele é um caminho só de ida. E tem gente achando que o seu caminho é um caminho só de ida, porque quando vê os desafios que você está enfrentando, dizendo: esse daí não volta para pleno, esse daí não volta a pregar, esse daí não volta a cantar, não vai ter restauração na casa, não vai ter restauração na família. Mas eu vim pregar para alguém que está nesse culto, e alguém que me assiste online agora. Assim diz a boca de Deus: sozinho você não voltaria mesmo, mas eu pego na tua mão agora. Não vai ser caminho só de ida. Eu sou o Senhor que agora vou dar na palma da tua mão esse gigante. Eu queria 5 para levantar a mão para cima e liberar uma glória desta noite. Dá glória, dá glória. Não vai ser só de ida, não vai ser só de ida. Deus está projetando uma roda de volta. É para mim. Tem gente que não vai te reconhecer. Tem gente que não vai entender. Você vai estar com a mesma aparência, com a mesma postura, mas depois que você vencer isso, algo em você vai mudar. Eu estou sentindo muito de Deus aqui, lendo essa palavra para gritar para alguém. Tem gente que não vai entender, porque depois que você passar por esse desafio, tem algo em você que vai mudar, ao ponto de alguém perguntar: quem é? O que aconteceu? Da onde é que veio? E assim diz a boca de Deus: eu vou te dar vitória no meio dessa guerra. Alguém levantou para receber a palavra: eu vou te dar vitória no meio dessa guerra. Envergonhado vai ser o diabo, envergonhado vai ser o teu adversário. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Nível está subindo, porque Davi agora se torna o maior guerreiro, revelação dentro da nação, ao ponto de quando ele volta das guerras, as mulheres estão cantando dizendo: Saul matou milhares, mas esse Davi matou seus 10 milhares. Ao ponto do próprio rei olhar para Davi e dizer: o que é que não falta para ele, a não ser o trono de Israel? Agora grave isso. A posição de ser chefe do rei é uma posição de honra, sim ou não? Só que Deus nunca prometeu para Davi que Davi seria rei, chefe. Deus prometeu para Davi que Davi seria rei. Aí está Davi, mesma cadeira, mesma sala, mesma harpa, mesma canção. Só que tem alguém de longe olhando para ele dizendo: tem alguma coisa errada.
Porque a cadeira que ele está não combina mais com ele. A cadeira que ele está não combina mais com a postura dele. A cadeira que ele está não combina mais com o tempo dele. Pregador, o que vai acontecer? É que Saul vai pegar uma lança e vai querer matar Davi. Quando ele lança a lança, está no texto, que Davi vai sair da cadeira e vai se desviar. Agora olha para mim. Você sabia que tem hora que Deus vai permitir Saul se levantar? Mateus, por que é que Deus vai permitir Saul se levantar? É porque se Saul não se levanta, você se conforma com cadeira que não é sua. Você sabia que tem hora que Deus vai permitir Saul se levantar? Porque se Saul não se levanta, você se conforma com cadeira de provisão. E eu venho gritar para alguém: Deus não te chamou, Deus não te prometeu cadeira de chefe. A cadeira de chefe é cadeira de provisão. E assim diz a boca de Deus: eu prometi para você cadeira de rei. E nós temos um grande problema: nós confundimos cadeira de provisão com cadeira de promessa. Mas assim diz a boca de Deus: nem que eu levante alguém, mas eu vou tirar você de cadeira que não é sua e vou te conduzir para a cadeira da promessa. Tem hora na vida que a gente se conforma porque se alimenta o meu momento, para mim tá bom. Se alimenta o meu momento, para mim tá ótimo. Só que Deus está dizendo para alguém: eu te prometi algo maior. É por isso que você está sentindo um desconforto tão grande em um ambiente que é tão familiar. É por isso que você está sentindo um desconforto tão grande em um ciclo que é tão sentimental. A amizade parece que não dá liga mais. O ambiente parece que não dá mais envolvimento. Tem lugares que o pior, você não consegue sentir mais paz. Sabe qual é o problema? É que tu já fez voto, tu já fez campanha, já foi para gabinete, já subiu o monte, já gritou e nada acontece e não vai acontecer. Por quê, pregador? Porque é Deus que está te incomodando. Porque se Deus não te incomoda, você para pelo meio do caminho. E eu vim gritar para alguém uma palavra: quando Deus cria o caminho, Ele não te deixa pela metade. E eu vim gritar para você: pelo caminho para você tá bom, mas assim diz a boca de Deus: Davi, levanta, cadeira de chefe não é para você, eu prometi para você cadeira de rei. Pode chorar, porque eu vim hoje ser resposta de Deus para a sua vida e dizer: o céu hoje está mudando a sua localização. Nem que Deus tire o sono, nem que nem que Deus te incomode, nem que alguém se levante, mas Deus vai tirar hoje alguém da cadeira de provisão. Deus não te chamou para viver de provisão, Deus te chamou para viver de promessa. Deus está pegando na mão de alguém hoje e dizendo: eu vou te conduzir para o lugar que eu tenho preparado para você. Alguém está nesse culto comigo? Pode dar glória. Bata na mão de 3 pessoas e diga: não confunda cadeira de provisão com cadeira de promessa. Bate na mão de alguém e diga: não confunda porta de provisão com porta de promessa. A provisão foi só um escape. A provisão foi só para te apresentar. A provisão foi só socorro. Eminência, eu não sou Deus de provisão, eu sou Deus de promessa. Se prepara, antes do ano acabar, você vai pisar aonde Deus prometeu para você. Levante a mão quem pode dar glória. Tem hora que Deus tem que incomodar mesmo. Porque se Deus não incomoda, a gente fica paralisado.
A gente toca a mesma música, senta na mesma cadeira, se conforma com tudo. Mas eu venho dizer para alguém: você pode ter se esquecido, mas existe um Deus que não esqueceu o que Ele te prometeu. Estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu vou liberar de novo para alguém. Você pode ter se esquecido, você pode ter se conformado, mas Deus me trouxe lá do Espírito Santo para gritar para alguém em São Paulo e dizer: eu não me esqueci do que eu te prometi. Eu vou te conduzir aonde eu tenho preparado para você chegar. Ei, essa guerra toda é minha permissão, essa luta toda é minha permissão. Receba hoje a minha palavra, porque a minha palavra hoje vai te levar aonde os seus pés não têm o poder de conduzir. Davi está fugindo, sacerdote, pega a espada de Golias, pão da propiciação, e Davi vai para a caverna chamada Caverna de Adulão. Ele está fugindo. E você lembra que eu disse que para o nível subir, o desafio nunca vai diminuir? Para o nível subir, o desafio também sempre vai ser maior. E é difícil entender que existe um desafio maior do que Golias. De estatura não. Porque Golias é um gigante. Só que você sabia que Saul ele se torna pior do que Golias? Mateus, mas Saul tinha medo de Golias, como é que ele se torna pior? Ele se torna pior por um detalhe. Porque Golias é gigante. Mas Golias é um inimigo declarado. Golias diz: eu sou seu inimigo, se você vir contra mim, ou você me mata, ou eu te mato. Nós somos inimigos. Só que, Léo, Saul é pior, porque Saul fala que ama. Saul coloca para dentro de casa. Mas quando vê crescimento no coração, tem maldade. E eu não sei você, mas eu prefiro 1000 vezes bater de frente com o inimigo declarado do que lidar com pessoas que falam que ama, mas no coração o desejo é de matar. Mas assim diz a boca de Deus para alguém na pleno hoje: do mesmo jeito que eu te livrei do inimigo declarado, essa noite hoje eu também vou te livrar do inimigo disfarçado. Você não viu, mas eu, o Senhor, vi, e o meu nome hoje é livramento para alguém. Do mesmo jeito que eu livrei de quem declarou guerra, eu também vou declarar de quem fala que ama, mas no coração deseja de morte. Assim diz o Senhor: receba a minha blindagem na tua vida agora. Aleluias. Quem me ouve, diga amém. Pode ficar tranquilo, porque do mesmo jeito que Deus te livrou do inimigo que é declarado, Deus também vai te livrar dessas cobras disfarçadas. Porque tem gente que não tem caráter, tem gente que age da pior forma, porque a pior forma é demonstrar sentimento. E tem gente que demonstra sentimento, tem gente que fala que ama, tem gente que coloca em casa, mas quando vê o seu crescimento quer te matar. Mas eu vim gritar para alguém dizer: vão ser envergonhados, porque quem te guarda não dorme. Ai, vou liberar de novo a palavra para alguém. Alguém vai ficar envergonhado, porque o Deus que te guarda não dorme. Cabe agora. Davi vai para a caverna de Adulão. Geografia bíblica. A caverna de Adulão, ela fica próximo ao vale de Elá, ou próximo ao vale do Carvalho. Mateus, que lugar é esse? Foi o mesmo vale que Davi havia matado Golias. Só que agora
o roteiro é diferente. Porque contra Golias, Davi ganha o exército de Saul. Só que agora o próprio exército de Saul quer matar Davi. E Deus leva Davi num ambiente que até então foi o ápice da sua história. O ambiente que Davi está fugindo agora foi um ambiente que aplaudiram ele. E Deus tem umas formas de trabalhar que não dá para entender. Tem hora que Deus ele te leva no mesmo ambiente, em situações diferentes. A primeira situação é no meio da conquista. E no meio da conquista tem gente que te aplaude. E a segunda situação é no meio da dificuldade. Você se vê no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas tem hora que você se vê sozinho. Só que olha para mim, porque tem lugares que Deus te leva no meio da dificuldade para te entregar coisas grandes. Pregador, o que grande que Davi vai receber? É que lá nessa caverna tem 400 homens. Quantos homens? Em aperto, endividado, espírito desgostoso. Está no texto. E Davi se fez chefe deles. Primeiro ponto é que Deus está dando o próprio exército para Davi. É de Davi. É pequeno. Ele pode bater no peito e falar: é meu. Por que, pregador? Porque até então ele era só chefe do exército de Saul. Não importa. Não importava o inimigo que Davi matasse. O mérito nunca ia para ele, porque ele é só chefe. O mérito era sempre de outro alguém. E a pior coisa que existe na vida é você lutar. Na hora da honra o mérito não ser seu, o mérito ser de alguém. Mas eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que o Deus que está mandando direcionar para alguém. Eu vou entregar na tua mão aquilo que é teu. No começo vai ser pequeno, no começo ninguém vai dar valor, mas você vai bater no peito e vai dizer: é meu, foi Deus que me deu. Assim diz Deus para a vida de alguém nesse culto hoje: eu vou entregar na tua mão aquilo que é teu. Chega de lutar, bater prego, e na hora da honra, a honra ir para outra pessoa. Eu criei toda essa causa, te levei no mesmo lugar, mas dessa vez eu vou entregar na palma da tua mão o que é teu. Alguém crê nessa palavra? Tem horas que Deus ele vai te entregar coisas grandes embrulhado em presentes pequenos. Porque quem está olhando está endividado. Quem está olhando está em aperto. Quem está olhando está em espírito desgostoso. Mas foi só Davi acreditar que esses homens aqui se tornaram o exército mais famoso de toda a humanidade, ao ponto de um homem só derrubar 700 inimigos. E eu vim gritar para alguém e dizer: quem olha para você hoje fugindo, se escondendo, em aperto, em angústia, não sabe que Deus criou toda essa rota, porque Ele tem preparado uma história de honra para alguém nesse culto. Quem crê nesse comigo, fica de pé, por favor. Deus vai te dar na tua mão aquilo que é teu. Vai marcar história. Feche teus olhos, pega na mão de alguém. Ô Léo, já sei que você canta muito, você me ajuda? Feche teus olhos, por favor. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Deus está mudando alguém aqui agora. Deus está tirando alguém de cadeira aqui agora. E assim diz a boca de Deus: sou eu que estou te conduzindo para aquilo que eu te prometi agora. A rota que eu criei, o desafio que chegou, eu, Senhor, estou preparando tudo. Você não vai parar pelo meio do caminho. Assim diz a boca de Deus: eu vou te conduzir ao ambiente que eu prometi.
Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, não pare de 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 orar. Há uma movimentação de Deus com alguém, isso, não pare de orar. Deus marcou essa segunda-feira hoje para conversar com a tua vida e dizer: eu estou conduzindo você, eu estou preparando você. É fiel para terminar no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Quem sabe aumenta o volume. Tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve, não haverá. Evarassuri me promanacere de dominácia. Ouvi a voz. E adorador, remanar a paixão da araia. Adora porque ele entra agora. Adora porque a vitória chega agora. Relevar a séria. Rubi da prova na série mídia. Eu vou falar. Meu Deus. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que quem você. Quer? Adora, adora, adora. E os meus caminhos são pode chorar. Chore e adora. Então Deus está entrando agora. E vou te projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel. Levante a mão e quem começou a boa obra é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Vai chegar para a série. Passe os céus e passe a terra. Tua palavra não vai passar, não, não, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve, não haverá. Ó Deus, eu oro pelo teu povo agora. Alguém entrou aqui perdido. Alguém entrou aqui sem expectativa. Alguém entrou aqui frustrado. Mas a tua palavra é como bússola. A tua palavra é um direcionamento. Nós não vamos parar pelo meio do caminho. É o Senhor que está criando, é o Senhor que está conduzindo. Eu não dependo de amigo para chegar. Não dependo de conexão para chegar. Não dependo de ponte para chegar. Se eles não nos colocarem, é a mão do Senhor que vai criar toda a rota. Mas nós vamos pisar no lugar que o Senhor tem preparado para a nossa vida.